Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 6. No caminho redentor. Dias amargos surgiram para a igreja de Leão depois da morte de Silvano. Gratificada por Eustáquio, que odiava o Evangelho, a viúva Mércia, mãe da criança, veio a público acusar o irmão Corvino, declarando-o feiticeiro e infanticida. Afirmou perante as autoridades que o menino fora vítima de sortilégios malditos, chegando à crueldade de acrescentar que Silvano, órfão, tinha sido fascinado por engodos do pregador. Extremamente humilhado, o amigo dos pobres foi conduzido a interrogatórios oficiais em que se comportou com admirável nobreza. Varro nada reclamou. Esclareceu que visitara a residência de Vetúrio com a melhor intenção e que, inadvertidamente, uma das crianças fora atacada por um cão bravio, solto não sabia como. Não podia, desse modo, culpar a ninguém. Não faltaram insultos por parte de romanos sarcásticos que ele suportou com humildade e heroísmo. Contudo, quando a prisão dele se fazia iminente, Artêmio Símbolo, patrício de grande fortuna e de não menor generosidade, advogou-lhe a causa, empenhando privilégios e haveres por livrá-lo do cárcere. Mobilizando altos valores políticos junto ao legado protetor, conseguiu sustar a internação temporária, arquivando-se o processo para despachos ulteriores, mas o risonho lar dos meninos desapareceu. As crianças foram recolhidas à pressa em vários domicílios de irmãos que as receberam com amor. Considerado pelas autoridades indigno de orientar a infância, o companheiro dos sofredores sentiu despedaçar-se-lhe o coração, quando o último petis o abraçou chorando às despedidas. Quinto Varro, o padrão varonil do bom ânimo e o exemplo da fé viva, não obstante a fortaleza espiritual de que invariavelmente dera testemunho, cedeu à tortura que antecede o desalento. Entre a paixão pelo filho inacessível e o amor pelas crianças de que fora irremediavelmente despojado, era surpreendido, vezes frequentes, entre lágrimas. Em muitas ocasiões, dentro da noite, via-se diante da chácara senhoril de Vetúrio, tentando ver o rosto de Tassiano em algum ângulo das janelas iluminadas, e não raro, horas mortas, buscava essa ou aquela residência particular para avistar-se com algum dos filhinhos do coração. Estudava intensamente, tentando fugir aos próprios pensamentos, em longas vigílias que terminavam pela extrema fadiga. Mal se alimentava, empenhando-se em trabalhos sacrificiais pelos doentes, receando talvez mergulhasse na amargura, da qual resvalaria fatalmente para o desânimo. Apesar das advertências dos superiores e dos amigos, perseverara na excessiva movimentação, até que caiu no leito, sob invencível cansaço. Febre alta devorava-o devagarinho, constrangendo-o a oscilar entre a vida e a morte. Por fim, à custa de carinho e devotamento dos companheiros, venceu o inquietante desequilíbrio, mas, apático e abatido, deixou-se permanecer na enxerga do quarto humilde, sem coragem de levantar-se. Certa noite, acariciado pelo vento fresco que passava, sussurrando brandamente, lembrava ele o velho Corvino com maior intensidade. O luar e a atmosfera pura, a câmara pequena e a solidão compeliam-no a recuar no tempo. Sentia imensas saudades do apóstolo que lhe tomara o lugar
nos braços escuros da morte. Esposara a missão evangélica com extremado fervor. Dera à Igreja os mais belos sonhos. Renunciara a todos os prazeres do homem comum para favorecer em si mesmo a obra da espiritualização. Buscar esquecer o que fora para transformar-se no irmão de todos. Dividira o tempo entre o enriquecimento da vida interior e o serviço constante, mas trazia o espírito sequioso de amor. Seria crime o propósito de aproximar-se do Filho para consagrar-se a Ele? Seria reprovável o desejo de ser igualmente querido? Na condição de homem, procurara compreender a esposa e honrar-lhe no íntimo a escolha feita. Cíntia poderia transitar no caminho que lhe aprovesse. Era livre e, em razão disso, a mulher não lhe ocupava o pensamento. Contudo, a lembrança de Tassiano vergastava-lhe o coração. O anseio de ajudá-lo convertera-se-lhe na alma em ideia fixa. Realmente, vira-o agressivo e cruel. Jamais lhe olvidaria a revolta em ouvindo o nome de Jesus nos lábios tenros de Silvano. Entretanto, pensava, o rapaz era fruto da falsa educação na casa de Opílio. O homem que o condenara à morte física sentenciara-lhe o filhinho à morte moral. Seria aconselhável nada fazer pelo jovem que apenas começava a existência? Constituiria autoculposo devotar-se um pai ao próprio filho com a melhor intenção? Recordando, porém, a grandeza do ideal que o impelia ao amor da humanidade, perguntava a si mesmo por que motivo teria ao rapaz assim tanto. Se a Igreja povoava-se de meninos e jovens a lhe merecerem atenção e ternura, que razões subsistiriam para concentrar-se em Tassiano com tamanha afetividade, quando não desconhecia os intransponíveis impedimentos que os separavam? Depois de muitos anos de resignação e heroísmo, auscultando os enigmas da própria alma, Quinto Varro rendia-se, não lá apenas às lágrimas serenas, filhas da sensibilidade comovida, mas ao pranto convulso, vizinho do desespero. A brisa suave, em correntes refrigerantes, penetrava a janela aberta, como se buscasse afagar-lhe a cabeça dolorida. Agora, todavia, alheava-se dos encantos da natureza. Apesar da multidão dos amigos de Leão, sentia-se abandonado, sem ninguém. A presença do filho seria provavelmente a única força capaz de restituir-lhe a sensação de plenitude. De pensamento voltado para a memória de Corvino, recordava-lhe os minutos derradeiros. Falara-lhe o venerando amigo, em termos inesquecíveis, quanto à sobrevivência da alma. Alentara-o com a certeza da irrealidade da morte. Consolidara-lhe a confiança e investira-o na posse de imorredora fé. Ah, como necessitava naquele instante de uma palavra que o arrebatasse ao torvelinho de angústias. Ele, que ensinara a resistência moral, sentia-se agora frágil e enfermiço. Pensou no amigo morto, como a criança transviada suspira por reencontrar o regaço materno. Relegado a si mesmo, na solidão do quarto, soluçava com a cabeça dobrada sobre os joelhos, quando notou que leve mão lhe pousava nos ombros recurvos. Perplexo, ergueu os olhos, inchados de chorar, e, oh, surpresa maravilhosa! O ancião desencarnado regressara do túmulo e achava-se ali, diante dele, revestido de luz. Era o mesmo apóstolo de outro tempo, mas o corpo como que se fizera diáfano e mais jovem. Irradiações de safirina claridade fungiam-lhe na fronte,
que desciam como que em jorro sublime do coração. O presbítero quis gritar a felicidade que lhe invadia o espírito, prosternando-se à frente do mensageiro do céu, mas uma força incoercível emudecia-lhe a garganta e chumbava-o ao leito pobre. Com um sorriso inexprimível, traduzindo melancolia e saudade, amor e esperança, a entidade falou-lhe com carinho. Varro, meu filho, por que desanimas quando a luta apenas começa? Reergue-te para o trabalho, fomos chamados para servir. Divino é o amor das almas, laço eterno a ligar-nos uns aos outros para a imortalidade triunfante, mas que será desse dom celeste se não soubermos renunciar? O coração incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. O emissário espiritual fez uma pausa ligeira, como a impor ordem à enunciação dos próprios pensamentos, e continuou. Tassiano é filho do Criador quanto nós mesmos. Não reclames dele aquilo que ainda te não pode dar. Ninguém se faz amado através da exigência. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Em muitas ocasiões na Terra, somos esquecidos e humilhados por aqueles a quem nos devotamos, mas se soubermos perseverar na abnegação, acendemos no próprio Espírito o abençoado lume com que lhes clarearemos a estrada além do sepulcro. Tudo passa no mundo. Os gritos da mocidade menos construtiva transformam-se em música de meditação na velhice. Ampara teu filho, que é também nosso irmão na eternidade, mas não te proponhas escravizá-lo ao teu modo de ser. Monstruosa seria a árvore que se pusesse a devorar o próprio fruto. Condenável seria a fonte que tragasse as próprias águas. Os que amam sustentam a vida e nela transitam como heróis, mas os que desejam ser amados não passam muitas vezes de tiranos cruéis. Levanta-te, ainda não sorveste todo o cálice. Além disso, a Igreja, casa de Jesus e nossa casa, espera por ti. Os que lhe batem a porta, consternados e desiludidos, são nossos familiares igualmente. Esses velhos abandonados que nos procuram tiveram também pais que os adoravam e filhos que lhes laceraram o coração. Esses doentes que apelam para a nossa capacidade de auxiliar conheceram de perto a meninice e a graça, a beleza e a juventude. Nossas dores, meu amigo, não são únicas. E o sofrimento é a forja purificadora, onde perdemos o peso das paixões inferiores a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a saciedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito. O mensageiro fez breve silêncio, fitou-o com mais ternura e, em seguida, acentuou. Varro, procura teu filho com a lâmpada acesa do amor nos filhos alheios, e o Senhor abençoar-te-á, convertendo-te a amargura em paz do coração. Ergue-te e aguarda de pé a luta dentro da qual reeducarás aqueles que mais amas. O presbítero, num misto de dor e de alegria, de emotividade e de angústia, refletiu sobre a exaustão que o torturava, mas o enviado espiritual, anotando-lhe os mais íntimos pensamentos, aconselhou: não te rendas ao sopro frio do infortúnio, nem creias no poder do cansaço. Que seria de nós se Jesus, entediado de nossos erros, se entregasse à fadiga inútil?
Ainda que o corpo se recolha às transformações da morte, mantém-te firme na fé e no otimismo. O túmulo é a penetração na luz de novo dia para quantos lhes atravessam a noite com a visão da esperança e do trabalho. O religioso considerou intimamente quão proveitosa lhe seria qualquer informação alusiva ao futuro. Poderia acaso esperar alguma aproximação com Tassiano? Conseguiria reconstituir a escola que perdera? Bastou que semelhantes indagações lhe assomassem ao cérebro para que a entidade lhe dissesse bondosamente: Filho, não aguardes por agora, senão renúncia e sacrifício. Jesus até hoje não foi compreendido, mesmo por muitos que se dizem ser seguidores. Auxilia, perdoa e espera. As vitórias supremas do Espírito brilham além da carne. Nesse instante, o apóstolo desencarnado inclinou-se e apertou-o nos braços afetuosos. Quinto Varro adivinhou-lhe a despedida. Oh, daria tudo para abrir-lhe a alma e relacionar-lhe todos os acontecimentos daqueles anos de saudade e separação, mas trazia as cordas vocais entorpecidas. Corvino osculou-lhe os cabelos na atitude de um pai que se despede de um filhinho antes de adormecer, e recuando até a saída, dirigiu-lhe comovedor adeus. Lá fora, a noite esmaltada de estrelas embalava-se de brisas perfumadas e refrescantes. Aquietou-se o doente no leito com uma sensação de paz somente compreensível por aqueles que vencem em si mesmos os grandes combates do coração. A breve tempo, como se houvera sorvido brando entorpecente, dormiu tranquilo. No dia imediato, acordou registrando singular revigoramento. Com o espanto geral, dirigiu-se aos ofícios religiosos da manhã para o culto da alegria e do reconhecimento. Mal terminar as preces habituais, notou, não longe do átrio, desusado movimento do povo. Gritaria ensurdecedora vagueava no ar. Ante a silenciosa indagação que esboçava no rosto, alguém esclareceu que alguns bailarinos mascarados se achavam em função na via pública, anunciando o espetáculo de gala que se realizaria no anfiteatro, em homenagem à união matrimonial do moço Tassiano com a jovem patrícia Helena Vetúrio. A casa de Opílio tencionava solenizar o acontecimento com vários divertimentos públicos, de vez que o ricaço, senhor de extensas propriedades, pretendia fazer-se mais intensamente respeitado na comunidade citadina. Com efeito, Vetúrio e a família, acompanhados de grande séquito de clientes e aduladores, haviam chegado para a grande celebração. A herdade, dantes simples, embora imponente, convertera-se em verdadeiro palácio romano, superlotado de damas elegantes e de tribunos discutidores, de políticos ociosos que comentavam as intrigas da corte e de bajuladores sorridentes à procura do vinho farto. Escravos inúmeros iam e vinham à pressa. Movimentavam-se liteiras e carros de variadas procedências. Helena não cabia em si de júbilo entre o carinho do noivo e a admiração de quantos lhe cortejavam a beleza. Extremamente adestrada na vida social, fazia prodígios para agradar a aristocracia gaulesa, derramando-se em atenções por toda parte. Cíntia, porém, viera transformada. Intencionalmente, fugia de todas as festividades que lhe agitavam o lar. Ausente das conversações e dos saraus, era dada por enferma na palavra de Vetúrio e de Tassiano, ante as interrogações das visitas. Mas um homem antigo, velho associado de Opílio, desde a mocidade, asseverava entre os íntimos
que a senhora se fizera cristã. Esse homem era o mesmo Flávio Súbrio, o velho soldado coxo, renovado também nas concepções da vida. Súbrio recebera em Roma inestimáveis benefícios da coletividade evangélica e alterara os princípios que lhe norteavam o destino. Do ateísmo e do sarcasmo passara a crença e a meditação. Não era um adepto do Cristo, na verdadeira acepção da palavra, entretanto fazia leituras edificantes, respeitava a memória de Jesus, dava esmolas e evitava o crime, que em outro tempo constituía para ele trivialidade sem importância. Por algumas vezes comparecera às pregações das catacumbas e modificara-se. Conseguira reter na consciência a bênção do remorso e reconsiderara o caminho percorrido. Todavia, de todos os dramas escuros que lhe povoavam o espírito, o assassínio de Corvino era talvez o que mais lhe dilacerava o coração. Em muitas ocasiões, perguntara, sem resposta a si mesmo, que teria sido feito de Quinto Varro? Onde teria desembarcado? Conseguira sobreviver? Nunca mais obtivera dele a menor notícia. Jamais esquecera a expressão de calma dos olhos de Corvino quando lhe apunhalara o tórax envelhecido. Supôs que o apóstolo gritasse revoltado. Entretanto, em se descobrindo angustiado, o ancião levou a destra ao peito opresso, sem o mais leve gemido de reação. Aliás, ao sair, notou que ele orava. Aquele quadro nunca mais se lhe apagou da memória. Perseguia-o em todos os lugares. Se procurava mergulhar-se em taças fascinantes, ou se buscava outros ares e companhias, com o intuito de fugir de si mesmo, lá se achava, no fundo da mente, a figura indelével do velho pregador, retribuindo-lhe a punhalada com a oração. Atormentado pela própria consciência, não tolerara o suplício que infligira a si mesmo e enlouquecera. Nas provações da demência, fora socorrido por um grupo de cristãos cujas preces lhe haviam balsamizado o espírito sofredor. Desde então, modificara o modo de ser, não obstante conservar encerrados consigo os seus inquietantes segredos, confiando-se aos braços renovadores do tempo. Quando Opílio o convidou a transferir-se para Gália, não hesitou. Sabia que o missionário morto pertencera à coletividade leonesa e propunha-se algo fazer pela organização que ele tanto amara. Conhecia as hostilidades de Vetúlio contra o Evangelho. No entanto, não lhe faltariam recursos para ajudar, anônimo, a família espiritual que o irmão Corvino legara aos companheiros. Sempre ligado à casa de Vetúlio, fora informado por uma escrava de confiança que Cíntia, enferma, se dispusera a receber o auxílio cristão nos aposentos que lhe eram particulares e, restabelecida, alterara espiritualmente os próprios rumos. Simpatizara com a nova atitude da patrona, todavia, a esse respeito, nunca pudera ter com ela a mais ligeira entrevista. Efetivamente, essa informação era verdadeira. Cíntia tomara-se de súbita inclinação para o cristianismo. Logo após a temporária separação do filho, fora igualmente atacada pela peste, somente debelada com a interferência de um santo homem que, conduzido ao seu leito às ocultas por algumas escravas, lhe impusera as mãos em prece, devolvendo-lhe a paz íntima. Reerguera-se da cama, contudo sentia-se presa de insopitável melancolia. As crises de coração eram frequentes. Quando a casa se envolvia em silêncio, descia para o jardim, preferindo a meditação a qualquer bulício doméstico. Nessas ocasiões, muitas vezes Opílio a recolheu nos braços, enxugando-lhe as lágrimas abundantes. Estabeleceu com ela discussões que gradativamente se fizeram amargas e rudes e, por fim,
considerou prudente afastar-se de Roma por tempo indeterminado, esperando que a palavra de Tassiano a dissuadisse. Em Leão, o padrasto entendeu-se com o rapaz, que, orgulhoso e inflexível, lhe escutou as confidências de semblante espantado e sombrio. O moço aguardou uma oportunidade favorável ao tipo de conversação que desejava, e na véspera do casamento, valendo-se de ensejo adequado, alegou a necessidade de apresentar à mãezinha alguns novos trabalhos que vinha movimentando, e retiraram-se ambos para vinhedo próximo. Ante o sol que se afigurava, um braseiro perdido no poente afogueado, o jovem recordava pelo caminho que aquele era o seu último dia de mocidade sem compromisso. Na manhã imediata, marcharia ao encontro de novo destino. Sob ramalhudo e anoso carvalho, que parecia interessado em proteger a plantação nascente, tomou as mãos maternas e comentou os receios que lhe feriam a alma. Porventura teria ela esquecido os votos sagrados do coração? Soubera pelo pai adotivo que vivia agora dominada pelos sortilégios nazarenos. Seria isso verdade? Não podia conformar-se com a ideia de que houvesse alterado a direção da fé. Sabia-a forte, como sempre consagrada aos nomes domésticos, sem qualquer traição aos antepassados, e nela confiaria até o fim. A genitora registrou-lhe as palavras de olhos velados pela névoa do pranto, que não chegava a cair, e como se guardasse na alma a sombra do crepúsculo que começava a vestir a paisagem, respondeu com amargura: Meu filho, amanhã terei cumprido integralmente a minha tarefa de mãe. O teu casamento assinala o fim de minhas responsabilidades nesse sentido. Podemos, pois, conversar, de coração para coração, como dois velhos amigos. De alguns anos para cá, sinto muita sede de renovação espiritual. Mas por que renovação, se o carinho dos deuses jaz sobre a nossa casa? Atalhou o rapaz, agastado e apreensivo. Acaso nos falta qualquer coisa? Não vivemos uns para os outros na doce confiança recíproca que os protetores celestes nos conferiram? A fartura de bens materiais nem sempre traz felicidade ao coração, observou a matrona sorrindo, triste. A riqueza de Vetúrio pode não ser a minha riqueza. Pousou no filho os olhos molhados e calmos que o sofrimento íntimo enobrecera e continuou, depois de longa pausa. Nossa personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Sinto-me em nova fase. És hoje um homem e podes entender. Há muito tempo observo a decadência que nos rodeia. Decadência dos que governam, a expressar-se em desmandos de toda sorte, e decadência nos governados, que fazem da existência uma caça ao prazer. Noutra época tive também os olhos vendados, por mais falasse teu pai, avisadamente, buscando acordar-me, mais surdos se me faziam os ouvidos. Hoje, porém, as palavras dele ressoam em minha consciência com mais nitidez. Achamo-nos atacados no lodo de vícios e misérias morais. Só uma intervenção espiritual, diversa daquela em que até hoje temos acreditado, pode solevar o mundo. Mas meu pai, explicou Tassiano, visivelmente contrafeito, era um filósofo que não se afastou de nossas tradições. A documentação que nos deixou atesta-lhe a cultura. Além do mais, foi assassinado quando cumpria nobre dever no combate à praga cristã. A senhora estampou-lhe disfarçáveis sinais de amargura na fisionomia serena e replicou: Enganas-te, meu filho. Cresceste ao lado de Vetúrio sob a névoa espessa que
nos esconde o passado. Devo, porém, asseverar-te agora que Varro era seguidor de Jesus. Tomando conhecimento da inesperada revelação, o rapaz transtornou-se. Estranho rubor subiu-lhe a face, entumeceram-se-lhe as veias do rosto, crisparam-se-lhe os lábios e animalizou-se-lhe a expressão. Amedrontada, Cíntia emudeceu. Qual acontecera no dia da morte de Silvano, o jovem patrício colocou-se fora de si. Não podia insubordinar-se naquela hora. Contudo, bradou em desabafo. Sempre defrontado por esse Cristo que não procuro, pela glória de Júpiter, nunca cederei, nunca cederei. A genitora recuou, possuída de forte espanto. Jamais lhe percebera tamanho desequilíbrio. Tassiano apresentava a máscara indefinível do sofrimento e do ódio, qual se estivesse de chofre à frente do seu mais terrível adversário. Contemplou Cíntia, trêmula, e, esforçando-se em vão por acalmar-se, enunciou com um ar de desalento. Mãe, Opílio tem razão. A senhora está mesmo demente. A peste enlouqueceu-a. E depois de alguns instantes de silêncio, em que apenas se lhe ouvia a respiração ofegante, acrescentou melancólico. Amanhã desposarei Helena com um dardo envenenado a pungir meu peito. Logo após, enlaçou-a nervoso, com a preocupação de quem conduz um doente grave, e sem qualquer palavra, deixou-a aflita e desapontada em ataviada câmara de